O Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos dá as boas-vindas a todos os participantes desse 129º ciclo de estudos. Esse evento tem uma característica especial. Ele comemora os 40 anos de fundação do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos e os 15 anos de fundação do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, que é uma entidade que trabalha integrada com o Melvin Jones, e ambos pertencem à estrutura do Distrito LC1, berço do leonismo do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Esse evento de hoje, ele teve a parte presencial, que foi realizada na sede da Fundação Armando Fajardo, que é a sede do distrito, e tem a participação de alguns homenageados que tiveram relevância durante a trajetória das entidades. Então, é com muito prazer que nós apresentamos, fazemos essa rápida apresentação. Toda a sequência foi devidamente gravada no próprio local e temos a expectativa de que tenha sido proveitoso essas informações trazidas pelos participantes. É importante registrar que a série dos ciclos de estudos de 2025 termina com esse evento de hoje. Nós voltaremos em 2026 com novos encontros que serão devidamente comunicados e participados. Nós queremos agradecer a toda a equipe que colabora conosco ao longo dessa trajetória e dizer realmente a satisfação de podermos estar coordenando as ações dos nossos institutos. Eu sou o companheiro João Roberto Moreira Alves, coordeno as ações do Instituto Melvin Jones, do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, integro o Lions Clube Rio de Janeiro e do Governador. Então, desejamos a todos um bom encontro e tem características diferentes dos outros ciclos, mas que traz realmente a riqueza, o reconhecimento de todo um trabalho feito por tantos colaboradores ao longo dessas décadas já de existência das organizações. Respira fundo. Pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, na qualidade de governador do Distrito LC1 da Associação Internacional de Lions Club, declaro aberta esta cerimônia, encontro comemorativo dos 40 anos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos e 15 anos do Instituto de Desenvolvimento da Liderança. E convido a companheira domadora Eliane para proferir a invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humanidade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, e pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, ao nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Convido a todos para saudarmos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Mais uma vez quero manifestar meu enorme agradecimento e pela honra que me está sendo concedida pelo companheiro PDG João Roberto Moreira Alves, que na realidade é quem deveria estar sentado aqui comandando esse trabalho. Mas por sua deferência especial, nós agradecemos por nos ter conduzido a esta presidência. E, assim sendo, eu, sem mais delongas, passo a palavra ao companheiro para que faça a apresentação do nosso encontro. Muito boa tarde a todos, é um prazer nós podermos estar realizando esse encontro presencial e com transmissão para todos os integrantes do movimento que estão presentes virtualmente
em todo o Brasil. Nós queremos registrar o agradecimento ao nosso governador, Zé Paulo Tomé, pela oportunidade de podermos ter esse encontro, ao presidente da Fundação Ramos Fajardo, companheiro Isidoro Furniger, e os demais presentes desse encontro aqui na nossa sede. Eu acho que na vida nós temos que ter, seguir um lema. Nós tivemos um ex-governador nosso, que foi Maurício Schmidt, que falava sempre que na vida você tem que ter um por favor e dois muito obrigado. E hoje realmente nós estamos no momento do muito obrigado por todos que participaram dessa trajetória, que começou há 40 anos atrás com o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos. O Instituto Melvin Jones foi criado por uma decisão em 18 de dezembro de 1985, quando o governador, o companheiro Alencar, Luiz Gonzaga Alencar, que é do Vale Constância. E nós tivemos durante uma primeira fase todo um trabalho de estudos leonísticos, e essas ações elas foram ocorrendo com tranquilidade, as ações foram realizadas fisicamente, como era tudo previsto naquele momento, naquela época não tinha outras alternativas. E muitos trabalhos foram feitos, inclusive eu peguei aqui o primeiro livro publicado pelo Instituto Melvin Jones, que é um livro de 40 anos atrás, que mostra toda a trajetória, os avanços e toda a dedicação que foram feitos por companheiros para a criação do Instituto Melvin Jones. Essa atividade do Instituto Melvin Jones, ela funcionou e teve durante um certo período, quando estávamos na governadoria, nós designamos um companheiro nosso do Vale de Caxambi, que foi o Queiroz, que foi quem coordenou as ações naquele momento, naquele período. Entretanto, mais à frente foi necessário, e nós queremos fazer realmente um agradecimento ao companheiro Aquiles, e representado aqui por Maria Meirão, mas o companheiro Aquiles ele acolheu, inclusive, uma moção e fez a reativação do Instituto Melvin Jones. Então fica realmente o nosso agradecimento à família do Aquiles, que sempre foi grandemente dedicado às ações do Instituto Melvin Jones, e hoje nós estamos realizando o 129º ciclo de estudos. Na realidade, os primeiros eram feitos fisicamente aqui na sede, gravados em áudio, depois passamos a ter a gravação em vídeo, e hoje nós temos, até em função do período da pandemia, nós passamos a ter todos os ciclos de estudos realizados virtualmente, alguns momentos presenciais como esse. Mas nós queremos agradecer a Marli pela dedicação do Aquiles, pela ousadia de naturalmente retomar as ações do Instituto Melvin Jones, que retomou realmente essas atividades, e temos aí caminhando nesse período com ações que já envolvem mais de 900 pessoas que participam regularmente dos ciclos de estudos através dos meios virtuais, não só do Brasil, como também de outros países. Então nós temos tido a realização de vários ciclos de estudos, vários trabalhos, e todos eles devidamente documentados. Depois nós teremos a oportunidade de ouvir o Marli vai e recebe essas homenagens em nome da família, mas terá a oportunidade de nos transmitir uma mensagem. Mas nós tivemos também nessa sequência, e hoje comemoramos também os 15 anos do Instituto de Liderança. O Instituto de Liderança ele já veio a ser criado no 1º de novembro de 2010. Então nós estamos com 15 anos no Instituto de Liderança. E esse trabalho foi feito por iniciativa do companheiro Almir Fonseca Batista, do Lástico de Mata, que eu quero transmitir esse agradecimento ao Almir na pessoa do companheiro Isidoro Furniger, que é do Mata, e que naturalmente vai trazer também um registro da dedicação. Nós tivemos também nessa trajetória, obviamente, quando lançou-se o Instituto de Desenvolvimento de Liderança, naquela
primeiro no Conselho Distrital, em Petrópolis, depois na Convenção, existia a necessidade de tornar realidade, fazer os cursos, fazer acontecer os cursos, e eram cursos montados em 3 áreas. E aí nós tivemos a participação efetiva de uma companheira nossa, a companheira Naíla Rodrigues, que foi a que deu todo o apoio estrutural. Nós não tínhamos estrutura física, então, através de um estúdio lá na entidade que ela coordenava as ações, e que nós temos realmente agradecimento à saudosa companheira Naíla, na pessoa da companheira Francisca, que está lá ali, com o seu tudo, que tem realmente a oportunidade também de fazer esse registro desse momento, que foi um momento onde nós tivemos a oportunidade de produzir os primeiros cursos, os cursos voltados inclusive a jovens, que foram realizados nesse trabalho. Tivemos ao longo dessas trajetórias todas uma participação efetiva no primeiro ciclo de estudos, a companheira Sueli Silva, que foi o primeiro momento que nós tivemos aqui, o Pedro Aurélio, que foi o segundo. Tivemos realmente a participação, queremos homenagear também a companheira Selma Aragão, que, juntamente com a Aurora Carvalho, realizaram o curso de pós-graduação de desenvolvimento da liderança, que hoje já tem mais de 400 formados. Registro aí o agradecimento à companheira Silvia, que é da primeira turma, e traz realmente hoje, como disse o governador do nosso distrito, traz realmente uma contribuição grande, junto com o companheiro Aurora, na coordenação das ações do curso de pós-graduação, que nós temos a participação da nossa companheira Paula como uma das nossas integrantes do curso. Também não poderia deixar de fazer um registro de um saudoso companheiro, o companheiro Pedro Carlos, que foi quem coordenou, foi o primeiro coordenador acadêmico do curso de pós-graduação, e ao Centro Universitário São José, que dá hoje toda a cobertura desse processo. Mas também queremos deixar as nossas homenagens à nossa ex-governadora Porcina Malta, que permitiu, uma articulação junto à Base Internacional, a viabilizar recursos para o nosso estúdio, que está aqui pronto hoje, em condições de prosseguir. E não poderíamos também deixar de fazer o registro do agradecimento ao nosso saudoso, infelizmente perdemos há pouco tempo, Fernando Fernandes, que foi responsável técnico pelo estúdio. Eu tenho Isabel presente, o seu grupo, o Flamengo, nós também temos que deixar esse registro. E por fim, os agradecimentos à Adriana Ribeiro, na pessoa do governador, dos ex-governadores, que participaram realmente com todas as ações, o apoio ao acontecimento. E a Fundação Arnaldo Fajardo, que naturalmente tem, através da sua liderança, o presidente Isidoro Fuller, que também tem dado todo o apoio e suporte operacional. Então, hoje, temos uma equipe. Essa equipe é composta por 48 integrantes, que são os que participam fisicamente e virtualmente nesse processo, e nós temos satisfação de poder comemorar esses 40 anos e comemorar os nossos 15 anos do Instituto de Liderança. Então, eu queria, acho mais do que justo reconhecimento, mas eu queria passar no meio da Maria, para que a senhora quiser fazer um pronunciamento sobre a retomada do nosso Instituto de Liderança. Recordando uma coisa tão importante, para mim, tão importante, e não foi valorizada através dos anos, né? Foi pouco, ou foi pouco valorizado. Eu acho que não tinha que parar nunca. Muito importante. Está aqui a minha filha, que representa a família. Aqui a minha filha Renata Machado de Miranda. Aqui. Ela veio representando o resto da família, porque dia de semana, todo mundo trabalhando, inclusive ela também deixou. Ela botou o cunhado no lugar dela para e a irmã é médica e ela é enfermeira, aposentada. Começou a trabalhar com a irmã, mas não tem sossego.
Mas eu tenho só as duas filhas, né? São filhas do companheiro Aquiles. E ela veio representando a família. Mas eu trouxe alguma coisa para falar com vocês. Porque a filha que está faltando, é a Luciana, é a caçula. Ela não pôde estar presente, mas ela fez questão de mandar, viu, João? Fez questão de mandar a palavra dela em nome da família. Então eu vou me omitir e vou falar o que ela colocou aqui. Prezados companheiros, peço desculpas pela ausência no dia de trabalho, mas gostaria de me fazer presente através dessas palavras que eu envio a vocês. É com o coração repleto de saudade e imensa gratidão que nos reunimos hoje para homenagear o companheiro Aquiles, nosso amado pai, esposo, avô e Leão, que nos deixou em janeiro de 2024, aos 87 anos. Representando nossa família, eu, minha irmã, nossos filhos e principalmente nossa mãe, que foi sua companheira por 60 anos de um casamento sólido, quero expressar o orgulho e o amor que sentimos. Nosso pai foi um homem de trabalho incansável que nos ensinou o valor da dedicação e da honestidade. Mas, acima de tudo, ele foi um pai, um avô amoroso, um pilar de apoio inabalável para suas filhas e para seus netos. Ele nos deu raízes fortes e asas para voar. No Lions ele encontrou uma segunda família e um propósito maior. Seu envolvimento ao lado da minha mãe era total, culminando no honroso cargo de governador do distrito. Ele viveu o lema: nós servimos com fervor, entregando seu tempo e energia à causa leonística, deixando uma marca de serviço, liderança e companheirismo em todos que tiveram o privilégio de trabalhar em seu legado não está apenas nos projetos que ele ajudou a realizar ou nos cargos que ocupou, mas sim o exemplo de vida que ele foi. Um homem com propósitos, que amava a família e servia a comunidade. Pai, hoje e sempre celebramos a sua vida, a sua luz e o seu amor. A saudade é grande, mas o amor e as lembranças nos confortam e inspiram a seguir seus passos. Muito obrigada a todos por esta linda homenagem, especialmente ao professor, companheiro PDG João Roberto Moreira Alves, amigo dos meus pais de longa data. Que o espírito do leonismo do nosso leão e PDG Aquiles continue a inspirar o trabalho dessa casa. Doutora Luciana Gameirão Machado. Essa é a caçula. Então foi essa mensagem que ela mandou. E João, muitos anos de amizade, né, João? Não sei quantos, perdi a conta. Mas eu não conseguia nunca entender como é que uma coisa tão importante como o Instituto de Liderança podia ser relegado. Eu acho muito importante. A prova está aí que é um sucesso total. Mas nós temos quantas palestras, né? Então, nós estamos hoje realizando o 129º ciclo de estudos, sendo realizado mensalmente, sempre primeira etapa fisicamente, que era possível, Isso. e depois passando a realizar virtualmente. Com o advento da modernidade da telefonia, né, nós fazemos isso em casa agora. Então, é uma coisa fantástica dos tempos modernos. Se é uma coisa fantástica, é isso. Você em casa, antes eu precisava botar o laptop, agora não preciso mais, é no celular.
É muito fácil. E é muito importante, porque são ensinamentos, são coisas maravilhosas. Eu quero agradecer também, em meu nome particularmente, a você, João, grande amigo que sempre foi, o grande profissional que você é, o grande erro que você tem sido até agora. Continua, João, não desista. O Instituto Jovens Jovens é muito valioso para todos nós e para os que chegam também, principalmente. Obrigado a você. Bem, nós temos realmente hoje a satisfação também de comemorar os 15 anos do Instituto de Liderança. E o Instituto de Liderança surgiu realmente dentro de uma ideia do nosso ex-governador Almir, e eu pediria ao companheiro Isidoro que pudesse vir aqui à frente para fazer um registro em nome do nosso... Aqui à frente para você, companheiro Almir. Nosso companheiro Almir. Obrigado pelo convite. Vou fazer então aqui uma leitura do nosso companheiro Almir, que é do Mater. Primeiro vou falar um pouquinho do Almir como um amigo, né? O Almir, uma pessoa serena, né? Uma pessoa que, entre as características da personalidade dele, era administrar bem as divergências, né? Ele conseguia ser um pacificador, trazendo a inspiração aqui do Armando Fajardo, né? Ele conseguia trazer a paz e o equilíbrio entre as diversas opiniões que tinham no grupo. E além de ele galgar naturalmente a liderança no Mater, ele também foi governador aqui no distrito, né? E ele, com um espírito inovador, pela primeira vez ele conseguiu fazer a convenção num navio, num transatlântico, né? E eu sei que isso foi muito difícil, porque além das regras estatutárias de voto, etc. e tal, também tinha a questão de navegar e estar fora do país, algumas coisas assim. Você foi? Não, eu não fui. Eu fui. Ah, é? Então, Eu também. foi. Todo mundo elogia, né? E como eu sempre lembro que o Lions foi fundado no clube de negócios, ele deixou ainda um lucro na convenção bem grande para a FAF, se eu não me engano, 60 mil. Isso à época, que isso foi quando? 1900, talvez 2010, alguma coisa. Vira, Até você poder olhar vira. aqui. Vira ali. Aqui, ó. Aí 2010. 2010, né? 60 mil em 2010. Inclusive ele fez as transferências para a FAF e tudo mais, né? Agora eu vou fazer uma leitura aqui, e hoje a gente fala, não temos como deixar de falar sobre a inteligência artificial que nos embrulha completamente nossas vidas, né? Cada vez mais. Então eu fiz uma pesquisa aqui na inteligência artificial sobre o Almir, né? E apareceu um monte de coisa, né? Apareceu a vida dele de empresário, né? E até coisas que eu, apesar de amigo dele, não sabia, né? Uma série de empresas, Equipar Construtora, né? Jospel Distribuidora de Papelaria, né? Melvin Jones tinha essa questão, né? De trazer homens de negócios inteligentes e capazes para o bem comum através do Lions, né? Mas indo diretamente ao currículo leonístico dele, tá? Apareceu a seguinte história pela inteligência, tá? Foi destacado membro do Lions Clube do Rio de Janeiro, tendo atuado como palestrante e líder em eventos de confraternização e reflexão sobre o papel dos clubes de serviço no século XXI. No dia 19 de outubro de 2011, participou como palestrante de uma assembleia de confraternização entre o Lions Clube do Rio de Janeiro e o Rotary Clube Tijuca, realizado na Associação Comercial do Rio de Janeiro. O tema foi Desafios dos Clubes de Serviços diante dos valores do novo século.
reconhecimento aqui também, sua presença nesse evento, entre outros nomes importantes, como Jôper Padrão e Marísia Taide, lembrando a Marísia aqui, que reforça a influência da liderança dentro do movimento leonístico. E da onde veio esses dados? Vieram porque eles estão resumidamente colocados no site do Mater. A inteligência artificial, ela lê sites, né? Então, essa história, e não contou a história do navio. Uma pena, né? Como é que ele está? Eu nunca mais o vi. Ele está muito bem, né? Em Jacarepaguá. Eu estive com o Almir há mais ou menos um mês e meio no clube, né? Ele está numa fase de recuperação de saúde, mas está bem, está alegre, está contente, né? E eu fico contente de lembrar o Almir aqui entre nós, né? Porque lembrar os grandes companheiros do passado faz parte da cultura leonística, da cultura humana, né? A gente tem que fazer essas homenagens aos companheiros que passaram por esse clube. Um dos pioneiros. Né? Companheiro João Alberto, espero ter cumprido a missão aqui de falar um pouquinho do nosso companheiro. Muito obrigado. A gente queria aproveitar e reconhecer o trabalho da Fundação Mano Fajardo, na sua pessoa, pelo apoio que sempre deu ao Instituto de Liderança e Mel Jones. Mas nós tivemos na trajetória do Instituto de Liderança e do Mel Jones também, uma pessoa que foi sempre muito dedicada e que acolheu, inclusive, logo no início os projetos, que foi a companheira Naila Rodrigues. Eu gostaria muito que o Francisco Palarico, com a sua relação de amizade, sempre teve do seu clube lá em Maracanã, que pudesse deixar realmente um registro de Naila para todos nós. A Naila da Costa Rodrigues, né? Ela era nossa oradora, não, nossa oficial de invocação a Deus. Todas as solenidades, ela fazia invocação a Deus. Ela tinha sempre preparado uma invocação a Deus para fazer. E era uma apaixonada por Laios, né? Era apaixonada por Laios. Ela, assim, de uma dedicação, de um amor pelo movimento incrível. E quando surgiu esse trabalho, que o João precisava desenvolver esse trabalho, ela era diretora da Federação da Associação dos Servidores Públicos, a FASP, lá, que era, ainda é sediada ali na rua Buenos Aires, né? Em cima do Itaú, naquele prédio ali. A FASP ainda é instalada ali. E ela era diretora à época, e a gente precisava, né, desenvolver esse trabalho de gravação, as palestras, nós fazíamos uma manhã, vamos marcar, e ela conseguia, e a FASP tinha um estúdio, né, no seu auditório. Nós íamos para lá para fazer, e ela cedia o espaço, fazia as gravações, com um rapaz muito bom e bonito, Isoleto, até no Isoleto, né, que era o nome dele, né? Ele preparava o estúdio e trabalhava, nós trabalhávamos, fazíamos o nosso trabalho. Na primeira a gente fazia um tempo, né, pequeno, né, 10 minutos, 20 minutos, para não cansar o ouvinte, né, para treinar as pessoas a participarem, a ouvir. E assim foi o trabalho que a Naila fez, sempre apaixonada. Laios Maracanã, ela foi fundadora do Laios Maracanã, e durante esse período que ela desenvolveu esse trabalho, ela desenvolveu um trabalho também, tanto que o Maracanã recebeu o título de Leônidas Adelante, que é uma solenidade do FOC, que premia os clubes, né? O Instituto Múltiplo indica o trabalho e é premiado. E o Maracanã recebeu o título de melhor treinamento e liderança do programa Leônidas Adelante no FOLAC. Eu fui a Goiás, não presidente do clube, e fui a Goiás para receber esse prêmio lá do presidente internacional. E ela ficou muito feliz, né? Nossa, muito céu.
Aí ela até ainda discutindo, perguntou com quem, meu Deus? Com o Mauro Werneck. Mauro disse assim, na ilha, aquele jeito dele, né? Na ilha. Aí ela falou assim, para você ver, né? Não é só você que é importante. O Ládio Maracanã também recebeu esse prêmio. E com muita honra, realmente, ela era uma apaixonada por Ládio. Merece o nosso carinho, nossa atenção e a nossa lembrança, né? Da pessoa maravilhosa que era ela. Foi realmente. Mas é isso, fica a nossa. Nós estamos chegando na parte final, mas eu não poderia deixar de registrar esse agradecimento aos integrantes da equipe. Tá? E os integrantes da equipe, nós temos aqui 2 momentos que vamos falar, que são sobre as próximas ações dos integrantes da equipe. Mas como integrantes da equipe, nós temos aí, como nós mencionamos, 48 pessoas que participam, mas liderados nesse trabalho por Aurora Carvalho. Então peço a Aurora que venha aqui à frente para ficar o registro em nome dos nossos integrantes da equipe. Governador, a qual eu saúdo toda a mesa principal, companheiro Isidoro, a qual eu saúdo os demais companheiros de leões presentes. Nós não fazemos nada sozinhos. Quando fui convidada para fazer parte dessa equipe pelo Dr. João Roberto, aliás, aqui é o companheiro Leão, nós ficamos um pouco assustados, mas pegamos os desafios. E essa coordenação, essa parte toda do Instituto de Liderança, nós não fazemos, como eu disse, nós não fazemos sozinhos. Então eu tenho aqui a minha parceira de serviço, a minha coordenadora adjunta, que nós duas trabalhamos o tempo todo junto. Fora dela, nós tivemos a Isabel também trabalhando com a gente durante um bom tempo nessa. Nós temos o companheiro Isidoro, que faz parte do corpo docente e também da parte da coordenação. Temos a companheira Paula, que ela faz a parte da coordenação de liderança em conjunto com a gente. E nós conclamamos a todos vocês que estão aqui presentes que assistem o nosso ciclo de estudos, façam a nossa pós-graduação. Quanto mais nós colocarmos o Instituto de Liderança, colocarmos o ciclo de estudos para fora, extramuros do Lions, mais nós teremos condições de captar mais bons leões para dentro do Lions. Essa é a nossa meta. Eu peço a cada um de vocês que está aqui, eu acho que eu posso falar em nome da Silvia também, que tem um ciclo de estudos, ótimo, vou botar nas minhas redes sociais e não ficar só para Leão, mas para fora, extramuro do Lions, porque as nossas palestras do ciclo de estudos, elas são muito interessantes, não só para o Leão, mas para fora. E o nosso curso de pós-graduação, ele também não é só para Leão, ele também é para fora do Lions. O nosso curso de desenvolvimento da liderança, ele não fala somente dentro do que a liderança dentro do Lions. Ele faz a liderança de uma maneira macro, de uma maneira que você pode usar isso para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida dentro do Lions, para as outras organizações não governamentais. É muito importante o nosso crescimento interno. Ele traz mais o crescimento interno, né, Silvia? Né, Paula? Mais o nosso crescimento interno do que externo. Nós conseguimos nos olhar para vermos como nós somos líderes internamente e externamente. Companheiro João, muito obrigada pela confiança que você depositou nesses 15 anos. Obrigada. Agradecimento pela dedicação, pela competência e pela liderança da companheira Aurora, que aliás já foi eleita como paraninfa da próxima turma, que vai ser, teremos a formatura da turma 10 no próximo dia 18 e teremos o prazer de tê-la como foi devidamente eleita por todos os alunos para ser a paraninfa da turma. Mas nós temos próximas ações. E essas próximas ações estão muito encaminhadas aqui pela companheira Silvia, que eu não vou deixar de pedir que ela fale também
as ações que estão sendo trabalhadas nos clubes universitários, as ações de integração com os outros distritos. Silvia tem colaborado, a futura governadora do nosso distrito, e tem colaborado fortemente na articulação dos alunos. Nós estamos lançando hoje, exatamente nesse dia, a 11ª turma do curso de pós-graduação de governo da liderança. Já tivemos mais de 1.000 inscritos, mais de 400 formados, e temos realmente a Confederação Silva colaborando diretamente na equipe de orientadores de aprendizagem, de coordenação. Então, eu queria que a Silvia pudesse também deixar o nosso registro. Boa tarde, cumprimento o companheiro Ligia Tomé, cumprimento todos os demais presentes a essa reunião maravilhosa e tão significativa para o nosso movimento leonista. Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade de ter sido convidada para a coordenadora adjunta do curso de pós-graduação no desenvolvimento da liderança, logo após que concluí a primeira turma, né, que foi em 2020, se não me engano, 2020, por aí assim. Eu tive a oportunidade de realizar um sonho nesse momento, que foi, eu peguei o meu TCC e fiz um livro, Líderes Fazem Escolhas, e foi lançado na convenção da companheira Vera Mota, e eu até naquele momento falei com a minha orientadora, Temis, falei o que ela achava, né, de eu fazer esse livro e levar nessa convenção, que havia até um concurso. Ela falou, acho maravilhoso. E acho que ali eu consegui registrar uma história onde eu tirei foto com todos os professores, né? E tem ali o registro dessa primeira turma. Eu achei que foi uma forma de poder ser grata a todos os professores que de forma voluntária, né, doaram seu tempo para nos passar esse conhecimento tão maravilhoso. E falo sempre com a Aurora e falo sempre com todos aqueles que eu tenho oportunidade de fazerem esse curso, porque é um aprendizado inegável. E eu aprendi muito. Acho até que o fato de ter feito o curso de pós-graduação em desenvolvimento da liderança, eu ousei aceitar também o convite para vir como governadora, porque eu até comecei a me sentir um pouco mais fortalecida, conhecendo melhor, né, essa dinâmica de liderança, todos esses líderes que nós podemos estar exercendo ou não naquele determinado momento. E, dando continuidade, o companheiro João Roberto, quando fala essa questão dos cursos universitários, né, dos clubes universitários, eu me dei conta também, João Roberto, nesse momento dos clubes universitários, foi na primeira RCG, quando eu ouvi a companheira na plenária falar que havia fundado um clube universitário. Aí eu parei, fiquei prestando atenção e falei assim, nossa, a gente também podia enveredar por esse caminho, que eu já sabia que havia algum movimento dentro do distrito LC1 em relação a isso, mas não que eu soubesse na íntegra como estava se dando todo esse processo. Então, naquele primeiro momento, eu pensei em fazer contato com uma professora da escola Estácio de Sá, a coordenadora dali de Nova Iguaçu, para que nós tivéssemos aquele primeiro contato e pensamos em fazer um seminário onde nos foi possível passar a informação, né, de como era o Lions, como se dava todo esse processo de aproximação. Estivemos lá e uns 3 encontros antes da culminância, né, do trabalho, e não conseguimos neste momento ainda o que nós desejávamos, né, realmente, que éramos sair dali assim, já com pelo menos uns 5, 6 universitários já interessados em dar sequência a essa proposta. Mas eu vejo que na vida tudo é o primeiro passo, é o primeiro contato que a gente faz, e eu acredito que ali nasceu uma semente que irá prosperar sim, por que não? Nós temos às vezes que talvez ir por outros caminhos, né, que nós temos os cursos de extensão, como eu falei no encontro que nós tivemos da
presidente da divisão que tem o Clube Leme, Princesa do Leme, a divisão B1, divisão B1, e que eu falei que eu acho que a gente pode começar a trabalhar com os alunos do curso de extensão, oferecendo os nossos trabalhos, né, de que eles venham junto com a gente fazer projetos para que a gente possa ter uma aproximação maior com eles. Isso nasce desse primeiro encontro que a gente teve com a professora Regina, que também passou para a gente determinados olhares que a gente talvez ali naquele momento ainda não tinha também se dado conta que poderíamos avançar. Então nós estamos caminhando, nosso propósito é sim nos aproximar dos universitários, da juventude, porque esse é o nosso caminho. Nós temos que fazer a nossa renovação dentro do nosso distrito e a gente conta com a ajuda e apoio de todos vocês. E parabenizar o companheiro João Roberto, Aurora e Zé Maragão por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Tá? Obrigada. Bem, nós estamos chegando ao final, eu queria agradecer a todos, mas eu queria deixar um agradecimento especial nesse momento de encerramento, que eu vou passar a palavra ao governador, mas a minha querida governadora Érica, faço questão de um agradecimento pela paciência dela, pela tolerância de trabalhos tantas notadas. Quantos anos de paciência? Em 55. Mas eu quero agradecer realmente a ela, a Deus, pela oportunidade de estarmos colaborando com nós, e eu quero deixar realmente o nosso agradecimento à oportunidade de estar coordenando essas ações nesse momento de conflito. Eu não podia deixar de tê-la aqui ao meu lado nesse momento de poder passar o encerramento, mas agradecimento a todos que estão fisicamente aqui ou virtualmente que estão participando. As próximas ações são exatamente os ciclos de estudos, os fóruns, fizemos fóruns com os companheiros nossos de outros países também, os fóruns de língua portuguesa. Temos feito ações integradas com as academias, inclusive agradecimento à LAC de presença, a professora Maria Júlia, e de nosso companheiro Isidoro presente, nosso presidente de honra também, nossa acadêmica também, Francisca Pallaria, aprovada nessa última reunião, nossa companheira Marli, companheira Silvia, que integra a academia, mas eu tenho agradecimento a fazer a você, companheiro José Paulo, pela oportunidade de estar no ciclo. Então, encerro as minhas funções e passo para você. Bom, companheiros, companheiras, amigos ainda não companheiros, neste encontro comemorativo ao 40º aniversário do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos e dos 15 anos do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, com a sua pós-graduação, nós estamos vivenciando aqui, companheiros e companheiras, o símbolo do nosso movimento, que é justamente, que consta no nosso estandarte, que é a letra L, onde tem um leão à esquerda e um leão à direita. De quem olha, o leão à esquerda, ele olha para o passado. E o leão, para quem olha, está à direita, é o leão olhando para o futuro. Nós acabamos de participar deste evento maravilhoso, estamos acabando de participar deste evento maravilhoso, onde a gente está vivenciando justamente isso que nosso emblema diz. Nós vemos aqui o trabalho de pessoas que já desenvolveram há 40 anos o início desse trabalho, como foi feito, e há 15 anos do Instituto de Liderança, como está sendo feito, como continuam sendo feitos. Como a companheira Aurora citou, são trabalhos que se desenvolvem não só para os companheiros do nosso movimento, mas também para outras pessoas ainda não pertencentes ao nosso movimento, que temos certeza que, uma vez conhecedoras desse trabalho, certamente se aliarão a nós. Nós devemos agora também sairmos daqui com um aprendizado. Nós temos que, quando divulgar o nosso movimento leonístico, nós temos que divulgar que somos pessoas
que temos interesse no desenvolvimento pessoal, transformações de vidas, e essa transformação de vida do nosso semelhante, nossa também, que na medida em que nós transformamos vida, nós temos a nossa também transformada, e tudo para melhor. Nós temos aí também, nessa situação, companheiros, a consciência de dizer agora, temos a obrigação, melhor colocando, de que além do movimento leonístico proporcionar isso, além de convidar as pessoas para desenvolver um trabalho comunitário, desenvolvimento melhor de qualidade de vida nas suas comunidades, as pessoas melhores, mais carentes, nós também temos o direito de dizer agora, o dever de dizer agora que também temos essas palestras do Instituto Melvin Jones, que são enriquecedoras e que fazem parte justamente do crescimento pessoal nosso, como pessoa e como companheiro voluntário. Então vai aí o nosso agradecimento. Nós acabamos de ouvir o nome de alguns companheiros homenageados, já falecidos, e nesse momento de homenagem póstuma, normalmente é sempre pedido um minuto de silêncio. Eu não. Eu vou pedir a todos agora uma efusiva salva de palmas para todos. Muito obrigado aos companheiros que ajudaram que esse evento se tornasse realidade, que o Instituto Melvin Jones se tornasse realidade, que fosse soerguido num momento especial, tivesse participações maravilhosas, e agora os 15 anos do Instituto de liderança, realmente formando pessoas cada vez mais capazes. Muito obrigado por tudo. Nesse momento eu convido então a nossa companheira, também colaboradora deste movimento, nossa companheira de Lages Caxambi, Paula Sanches, para proferir a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infudi em nós, brasileiros, o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Convido agora a nossa companheira Silvia Nunes, do Lages Rio de Janeiro, Taquara, primeira vice-governadora do nosso distrito nesse ano leonístico, a proferir a oração final. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Saudemos o Farideão com uma salva de palmas. Está encerrado esse encontro. Obrigado por tudo. Boa tarde. Agradecemos, Senhor, a sua presença nesse nosso encontro. Que o partilhar de hoje seja para com todos nós o alimento de nossa união e a promessa de servirmos mais e melhor amanhã. Pedimos ainda, Senhor, que faça com que cada um de nós se esforce para estar aqui novamente, no próximo encontro, evitando dar aos demais a tristeza de uma ausência. Obrigada, Senhor. Assim seja. Assim seja.